O Senado vai votar os vetos do presidente Lula ao projeto de licenciamento ambiental nesta quinta. Está em jogo, entre outras coisas, a simplificação da licença por autodeclaração, feita por meio da internet para empreendimentos de médio potencial poluidor. Isso é visto como uma barragem como, por exemplo, é o caso de uma barragem de rejeitos, um projeto que tem este caráter de médio poluidor. Para repercutirmos a modernização e a agilidade do licenciamento ambiental, conversamos agora com Ronei Glassman, CEO da Move Infra. Seja bem-vindo à nossa programação, prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos acompanham pela CNN Money. Um prazer estar aqui com vocês. Um dos principais pontos deste projeto, a simplificação dessa autodeclaração, está em jogo ainda, está em discussão. Como é que a gente pode avaliar a retirada ou não deste ponto, ou o enfraquecimento, a desidratação desta proposta? Qual que é a tua avaliação sobre as discussões que ainda estão vigentes dos vetos do presidente Lula a este novo licenciamento ambiental? Pois é, Gabriel, esse é um ponto super relevante para o setor de infraestrutura, né, para o setor de transporte, especialmente para aqueles empreendimentos que nós chamamos de empreendimentos lineares, né? São empreendimentos que passam por várias cidades, como rodovias, ferrovias, as nossas hidrovias. O Brasil tem um potencial muito grande do transporte hidroviário. Então, de fato, esse tema do licenciamento ambiental, ele tem que ser tratado aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem um processo ainda muito moroso, um processo ainda feito com base lá nos procedimentos da década de 80, que ele precisa ser modernizado, né? E o mundo desenvolvido, ele trabalha hoje com ferramentas muito mais modernas, né? Ferramentas baseadas em análise de risco, né? Focando aí os esforços, as energias da fiscalização dos órgãos licenciadores, o orçamento, né? Porque é caro um processo de fiscalização, um processo de licenciamento custa caro para as duas partes, né? Tanto para a parte que está licenciando quanto para o órgão licenciador. Então, existem maneiras mais inteligentes de se fazer essa fiscalização. Em momento algum, o setor defende a flexibilização de regras, de normas, de mérito ambiental, né? Nossas empresas, elas são muito relacionadas aí à seriedade do ponto de vista ambiental, aos compromissos ambientais assumidos de curto, médio e longo prazo, e nós não abrimos mão dessa retidão aí com relação ao licenciamento ambiental. Porém, o setor acredita que tem ainda muito espaço exatamente nesse campo das burocracias, né? O processo hoje brasileiro ainda é um processo muito burocrático, né? A gente fala de licenciamento ainda trifásico, ou seja, 3 fases de licenciamento para todo e qualquer tipo de empreendimento, né? Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Então, a gente acredita que existem avanços que estavam, né, que foram colocados no então projeto de lei 2159, que depois foi transformado em lei, mas que, infelizmente, como é um assunto, a gente sabe, muito polêmico, um assunto que tem uma carga ideológica muito grande, né, houve aí essa questão dos vetos pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, e agora esses vetos estão sendo apreciados, né, pelo Congresso Nacional, que tem aí a última palavra com relação à sua aprovação ou não. Essa sessão está prevista para amanhã, né, para quinta-feira. Foi uma convocação do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e nós estamos acompanhando e achamos que tem aí algumas possibilidades de avanço em termos de burocracia, redução de burocracia, não em termos de flexibilização e redução de responsabilidades ambientais, né? Ninguém está defendendo aí nada que vá contra aí o meio ambiente, a sustentabilidade, muito pelo contrário, as empresas estão muito atentas a isso, né? As empresas estão indo, as associações e as empresas, o setor de infraestrutura, de logística, de transporte, está indo agora, mês que vem, para a COP30, né? Com toda essa carga, essa bagagem, essa responsabilidade. Mas, de fato, o Brasil não pode travar nas burocracias aí, nesses procedimentos que já estão bastante defasados e devem ser modernizados. Temos aí uma chance de darmos um passo além para a gente poder melhorar o nosso processo de licenciamento ambiental. São vários os vetos, 63 ao todo, nessa nova diretriz de concessão de licenças ambientais. Quais são os pontos mais sensíveis? Quais destes vetos o senhor julga que tem esse caráter de desburocratizar a concessão de licenças
e acelerar o processo. E na outra mão, quais destes pontos têm outro caráter de prejudicar, por exemplo, o combate à degradação ambiental, o desmatamento e, claro, a poluição aqui no país? Como é que você vê estes vetos? São 63, eu gostaria de alguns destaques que vocês vêm acompanhando nestes últimos dias para a votação. Perfeito, Gabriel. Eu acho que o ponto mais discutido, mais debatido, né, foi até você mesmo trouxe a questão do chamado ao licenciamento por autodeclaração, que nós, inclusive, a gente que aprofunda um pouco nesse tema, a gente acha que nem deveria ser chamado de autodeclaração, porque o licenciamento por adesão e compromisso, ele é muito mais complexo e ele é muito mais minucioso do que uma simples autodeclaração. O licenciamento por adesão e compromisso, que o mercado apelidou de LAC, né? LAC, a sigla LAC, ele tem exatamente esse componente de poder focar o órgão licenciador naqueles projetos que realmente são importantes e que devem ser olhados com lupa, que devem ser olhados com cuidado. Agora, aquilo que é projeto rotineiro, projeto que nós chamamos de prateleira, obras e intervenções bastante conhecidas, com mitigadores conhecidos, com análises de impacto ambientais conhecidos, estudados e já com todos os seus mitigadores delimitados, esses poderiam seguir por um processo mais simples, mais simplificado, que é o sistema chamado de adesão e compromisso. Isso acaba orientando aí o órgão licenciador, acaba permitindo que o órgão licenciador foque seus esforços, suas energias naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente tem interesse ambiental. Vamos imaginar uma cidade que tem um licenciamento de milhares de postos de gasolina que acontecem de maneira rotineira, postos urbanos de gasolina que estão no meio da cidade. Aqueles postos que são tradicionais, são padronizados, não tem muito o que se falar em termos de licenciamento ambiental. É quase que uma receita de bolo, cumprimento ali de requisitos bastante objetivos que devem ser observados. E eles poderiam ser objeto, e na verdade que já são objeto de licenciamento por adesão e compromisso nos órgãos estaduais. Agora, existem alguns postos específicos que podem estar próximos de mananciais, fontes de água, regiões de alto impacto ambiental, como zonas de proteção. Então, para esse sim, o órgão ambiental precisa ter uma atenção especial. Então, ele precisa focar seus esforços naquilo que realmente importa, naquilo que tem um maior grau de risco, e não em todos os licenciamentos. Isso faz com que a gente ganhe celeridade naquilo que é simples, celeridade naquilo que é objetivo, que é cumprimento de simples requisitos e padrões já pré-estabelecidos, e deixa com que o órgão ambiental ele possa se esforçar e ele possa olhar com lupa aquilo que realmente tem impacto para o meio ambiente. A gente entende que dessa forma é uma maneira mais inteligente, né, do órgão atuar. É mais ou menos como a Receita Federal já faz hoje com as declarações de imposto de renda. A Receita não olha todas as declarações de imposto de renda de todos os contribuintes do Brasil, seria totalmente inviável, impossível para a Receita Federal. Mas ela olha exatamente aquelas que têm problema, aquela que tem maior propensão ao risco, aquela que tem alguma coisa que desponte ali os olhos do órgão fiscalizador, e aí ele foca suas atenções naquilo que realmente importa. O Ney Glanzmann, CEO da Move Infra, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui nos ajudando a entender parte da técnica destes vetos e o que está em jogo com a votação no Congresso Nacional. Até uma próxima, um bom trabalho a você, um bom restante de semana. Eu que agradeço, obrigado. Vamos acompanhar aí a semana que está bastante animada. Um bom dia a todos. Valeu, ótimo dia.